discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, suas redes sem pensar abandonou. Nestas águas não mais pescar, mas agora almas humanas resgatar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Em resposta à tua negação, o Senhor lhe confiou uma missão: minhas ovelhas apacentar, com cajado a minha igreja coordenar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Como na Páscoa, também na festa do padroeiro, nós estamos sozinhos, isolados da nossa comunidade paroquial fisicamente. Mas vamos pedir a intercessão de São Pedro por todos os membros da nossa comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos ao Pai o perdão dos nossos pecados. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Criste, Criste, Criste eleison. Criste, Criste, Criste eleison. Senhor, que vireis dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos e o anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e venha comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, ao chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, e ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifícios. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste.
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Nós todos sabemos que desde o dia da ressurreição de Jesus, o domingo é sempre reservado para as celebrações do próprio Jesus, do Senhor. Não se colocam outras celebrações no domingo, porque o domingo é dia do Senhor. E São Pedro e São Paulo, entre todos os santos da igreja, são os únicos dois que desde o início são celebrados sempre num dia do Senhor, num domingo, na igreja inteira. E claro, esse simples fato, esse único fato dentro da nossa fé, já é suficiente para que a gente entenda a grandeza desses dois para a fé da igreja. Não só depois de mortos, mas ainda quando vivos, os dois eram admirados, venerados e amados pela igreja inteira. Depois de mortos, eles são considerados e sempre serão os dois maiores santos da nossa igreja. E claro, eles são os grandes, os maiores, os mais amados, porque os dois representam e personificam as duas faces da mesma e única igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte. Pedro
representa e personifica aquela face, aquela dimensão de governo da igreja. De fato, se a gente vai lá ler o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Jesus confiou a Pedro essa missão única de dentro da igreja confirmar e guiar os demais irmãos na fé. Na vida ele fez isso, depois da sua morte os seus sucessores continuaram fazendo isso, cumprindo a ordem do Senhor de guiar e confirmar os demais na fé. Paulo representa aquela outra face, aquela outra dimensão da igreja, que é a missionária. Quer dizer, ele representa a igreja que, obediente à ordem de Jesus, sai pelos 4 cantos da terra, pregando o Evangelho e a salvação que está em Jesus, de modo que todos os homens tivessem a oportunidade de abraçar o caminho que leva à salvação que está em Jesus. Ao longo da vida, da história da igreja, hoje houve muitas discussões, e ainda hoje há muita discussão, sobre qual das duas faces são mais importantes, aquela de governo ou aquela missionária. Pedro e Paulo estão aí para mostrar que as duas são igualmente importantes e necessárias. Nem o governo é maior que a missão, nem a missão é maior do que o governo. Porque se a igreja fosse só missionária desde o início, ela seria um grande rebanho disperso pelo mundo inteiro, mas que não teria um rumo, uma direção, sem saber para onde caminhar. E se a igreja fosse só governo e esquecesse da missão, ela já teria morrido fechada em si mesma e não teria cumprido aquilo que era o maior de todos os desejos de Jesus, que era levar a missão, o anúncio do Evangelho a todos os homens de todas as raças, línguas, povos e nações. Então a gente pode olhar para a figura de Pedro e de Paulo e dizer que dentro da igreja de Jesus, desde o dia da ressurreição até o final dos tempos, essas duas faces da única igreja de Jesus, o governo e a missão, são igualmente importantes e necessários. Nenhum é maior, nenhum é menor, mas os dois se completam e fazem a riqueza da nossa igreja. Entendido isso, é fácil a gente entender também a palavra de Deus. Lá dos Atos dos Apóstolos, diz com clareza que Pedro e Tiago foram presos e depois levados ao martírio às vésperas da celebração da Páscoa dos judeus. E claro, a gente pode incluir nesse grupo de 2 também Paulo, que foi martirizado. Mas o que é importante a gente observar aqui? Que Pedro e Tiago são presos, são mortos às vésperas da Páscoa. Se a gente vai lá ler a paixão de Jesus, a gente vê que também Jesus foi preso, condenado e morto às vésperas da Páscoa dos judeus. Tanto que até fizeram alguma exceção no julgamento de Jesus para que depois pudessem celebrar a Páscoa, né? Então é claro, os Atos dos Apóstolos escritos por São Lucas querem só dizer isso, né? Que na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida da igreja de Jesus de todos os tempos, prolonga-se a obra de Jesus. Através dos membros da igreja, dos batizados que vivem com fidelidade à fé no Senhor, o próprio Senhor continua a sua missão de salvar o mundo. Depois diz lá os Atos que quando Pedro foi preso, foi também libertado pelo anjo de Deus. E aqui é mais uma prova de que na obra, no serviço, no trabalho, na missão da igreja, se prolonga a obra de Deus, a obra de Jesus e a missão de Jesus. Lembram lá quando tantas vezes antes de chegar a Jerusalém tentaram apedrejar, matar, prender Jesus?
mas São João diz, não conseguiram porque ainda não havia chegado a sua hora, né? Então também com a igreja, né? Assim como foi para Jesus, é com a igreja. Ela encontrará muitas forças adversas, muitas forças contrárias, muitos inimigos ao longo do caminho, seja deste mundo como do outro, mas nenhuma força, nem desse mundo nem do outro, poderá impedir que a igreja realize plenamente aquela missão para a qual o Senhor a escolheu e chamou. Porque é o Senhor que está ressuscitado e vivo dentro dela, que a conduz, que a guia, que fortalece, de modo que força nenhuma possa vencer a igreja. E a última coisa dos Atos diz ali, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja, quer dizer, os batizados, né, que eram poucos, rezava sem cessar. E exatamente porque a igreja rezava sem cessar, diz ali São Lucas, que o anjo do Senhor desceu do céu e prodigiosamente libertou a Pedro e livrou ele da morte e de todos os perigos, né? E claro, a oração é um dos temas prediletos de São Lucas. Então já desde a origem da igreja ele quer mostrar que a força da igreja como um todo, mas a força de cada cristão em particular está na oração. A oração feita de modo perseverante e permanente, diz São Lucas, vence qualquer dificuldade, quebra barreiras, quebra correntes, vence tudo o que tiver pela frente e nos faz caminhar na presença de Deus e realizar a obra de Deus no mundo. Ao mesmo tempo que ele diz, aquele que reza vence tudo, aquele que não reza ou que reza muito pouco, fica fragilizado e termina vencido pelas dificuldades do caminho. Lá de São Paulo, eu queria que a gente guardasse duas coisas aqui que ele fala. Logo no início ele diz assim, estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se a minha partida. O que a gente vê aqui? O prêmio que ele recebeu por uma vida inteira dedicada e fiel ao Senhor é o martírio. Quer dizer, ele com dignidade ao longo da vida imitou bem de pertinho o Senhor e como prêmio teve a graça de imitar o Senhor também na morte. Uma morte dolorosa, injusta, um martírio exatamente como o Senhor, né? Porém, a certeza dele de que foi fiel ao Senhor a todo o tempo e a sua esperança na ressurreição faz com que ele abrace essa morte, esse martírio doloroso, apenas como mais uma viagem. Ele que viajou tanto, a morte para ele é só mais uma viagem, mais uma partida, a mais importante porque é a única que o conduzirá à meta que ele busca desde o início, né? E é claro, a mensagem final dele é essa, né? A fidelidade permanente ao Senhor nos dá a serenidade não só na vida, mas também na morte. Quando a gente faz uma vida fiel ao Senhor, não só vive bem agora, como morre bem, morre dignamente, morre em paz, morre serenamente. E a segunda coisa que para mim é a mais bonita desse texto, ele diz ali, está tudo terminado, estou indo para o martírio, agora está reservada para mim a coroa dos justos. Ou seja, ele tem a certeza, por isso está sereno, de que serviu o Senhor da melhor forma que podia. Fez tudo perfeito, diz ali, combati o bom combate, terminei a carreira, defendi a fé, etc. Ele tem certeza que tudo foi bem feito e que ele deu a última coisa que tinha, que era a própria vida pelo Senhor. Mesmo assim, diz ele, não exijo nem espero nada da parte do Senhor, apenas me abandono na sua justiça e na sua misericórdia, né? E claro, Paulo diz isto para mostrar para as suas comunidades, para a igreja inteira,
que não basta a gente servir ao Senhor com fidelidade, mas para que o serviço realmente realize a obra de Deus no mundo, precisa ser um serviço absolutamente gratuito, sem nenhum desejo pessoal, sem nenhuma exigência pessoal, sem querer nada mais do que imitar de perto o próprio Senhor. E lá no Evangelho, o texto nos convida a responder a nós mesmos sobre a identidade de Jesus para a nossa vida. Lá Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os outros que eu sou? Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, Isaías, um dos profetas, enfim, um grande homem de Deus. Apesar da resposta ser boa, Jesus pede aos discípulos: e vocês? E aí Pedro, em nome de todos, responde: Senhor, Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, pela boca de Pedro, nós sabemos que para a fé da igreja, Jesus não é só um grande homem, nem tão somente um grande homem de Deus. Ele é o nosso único Deus, o nosso Messias e Salvador, o único em quem nós devemos crer e esperar. Logo em seguida, Jesus diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Portanto, só depois de se certificar de que a fé de Pedro era sincera e grandiosa, Jesus confia a ele a maior de todas as missões dentro da igreja. Jesus conhecia muito bem Pedro e sabia das suas fragilidades. Jesus sabia muito bem da grandeza da missão que estava confiando a Pedro. Mas mesmo assim confia, porque ele sabe que uma fé sincera como esta de Pedro vence todas as fragilidades e realiza realmente a obra de Deus. Então, se a nossa fé em Jesus é sincera, não precisamos temer as nossas fraquezas. E depois de confiar a Pedro essa missão, Jesus não o chama mais de Simão, mas de Pedro. Quer dizer, Pedro recebe um novo nome. A pessoa de Pedro muda, a realidade de Pedro muda. Ele não é mais Simão, o rústico pescador da Galileia, mas agora é Pedro, o grande, o principal, o maior pescador de homens que o Senhor escolheu, né? E claro, o texto do Evangelho está ali não só para dizer a mudança que se realizou na vida de Pedro, mas para mostrar o efeito da graça de Cristo na vida de Pedro e de todos os batizados. Ela não elimina as nossas fraquezas, não elimina as nossas fragilidades, mas impede que as fraquezas e fragilidades de cada um de nós se tornem um obstáculo para que Deus realize, através de nós, por meio de nós, a sua obra salvadora do mundo. Então vamos crer com sinceridade, vamos deixar a graça de Cristo trabalhar em cada um de nós, e independente da nossa pequenez e fragilidades, a obra de Deus continuará no mundo através do nosso testemunho sincero e fiel ao Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Como prece, coloquemos nas mãos do Senhor, através da intercessão do nosso padroeiro São Pedro, São Paulo, todas as pessoas que sofrem, todos os membros da nossa comunidade e todos os que necessitam da graça do Senhor para continuar caminhando e vivendo. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto.
Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que elas se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Já beirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei Senhor.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.